Juliana, meu bebê não ganha peso, meu filho não ganha peso, ele tá sempre magrinho, aparecem todas as costelinhas dele, ele não tá na linha verde, eu não sei o que fazer, que alimento que eu dou para ele, para que eu possa ter essa sensação, né? Para que eu possa fazer com que ele ganhe um pouco mais de peso. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar 6 alimentos que vão ajudar o seu bebê a ganhar peso. Vamos lá? Então, assim, ó, esse eu acho que é um dos relatos que eu mais escuto. Mas, Juliana, o que eu faço? Ele tem 1 ano e ele tem 11 quilos, ele tem 9 quilos, ele tem 2 anos e ele tem 14 quilos, o que eu faço? Ele tá magrinho, né? Então, a gente tem que entender, gente, que a gente, primeiro, antes de eu falar dos alimentos, a gente tem que entender que a gente tem muito essa crença ainda de que criança saudável é criança gordinha, tá? E não necessariamente assim. O teu filho, a gente tem que entender, ele está magrinho, ok. Mas como é que ele está? Eu tenho teve uma mãe que me procurou um tempo atrás e ela disse assim, mas eu sempre falo para o pediatra que ele está magrinho, mas o pediatra sempre usa como bengala que ele está com a curva subindo, né? E que ele está bem, que ele é ativo, que ele não fica doente. Gente, isso não é uma bengala, né? Isso é uma realidade. Então, às vezes, a gente se cobra muito como mãe, porque ele só vai estar saudável, eu só vou ser vista como uma boa mãe se ele for gordinho, né? Se ele for rechonchudo, se ele for aquele bebê Johnson. E não é assim que funciona, tá? A criança, sim, a gente tem que olhar alguns pontos, tá? Para realmente ter certeza se ele está magrinho, mas ele está saudável. Eu já tenho vídeo aqui que vocês podem procurar que eu falo a diferença entre uma criança bem alimentada e uma criança bem nutrida, né? Então, o teu filho ele pode ser magrinho, sim, mas ele pode estar muito bem nutrido. Ele pode comer de tudo. Ele pode comer fruta, ele pode comer legume, ele come arroz, come feijão, come carne, né? E tá tudo bem com ele, porque o biotipo dele provavelmente não seja que ele vai ser uma criança gordinha, né? Talvez ele vai ser magrinho para sempre. Então, a primeira coisa que tu precisa observar é assim, como você era quando você era criança. Conversa com a tua mãe, né? Conversa com a tua sogra. Como é que era o teu marido quando ele era criança? Muitos de vocês não se dão conta que vocês mesmos, como quando eram criança, né, eram muito magrinhos, né? Tem muitas avós que relatam, sim, é claro que essa criança não engorda. O fulano, né, que é o pai, ele era magrinho, seco, parecia todas as costelinhas dele quando ele era criança, né? Parecia que tinha a perna furada, comia e não engordava. Se vocês têm isso, vocês têm esse histórico de quando vocês eram crianças, vocês eram assim, provavelmente o filho de vocês vai ser assim. E não vai adiantar você ficar entupindo ele de comida, né? E ficar dando suplemento, e ficar dando vitamina, e ficar dando um monte de coisa para abrir o apetite dessa criança, porque isso não vai resolver. A gente tem a prova disso. Quantos de nós, quando era criança, não tomou biotônico Fontoura, né? Não tomou algum Sadol, né? Alguma coisa que era para abrir o apetite. E resolveu? Muitas vezes não resolveu, né? Ou muitas vezes a gente começou a comer, né? E hoje tem um problema contrário, que a gente está lidando com esse excesso de peso. Então, não necessariamente esse peso baixo do seu filho, ele é um problema, tá? Então, a gente tem 3 situações de peso que pode acontecer com uma criança. Ou essa criança, ela ganha peso todos os meses, tá? Ela ganha, mesmo que seja pouquinho, ela ganha peso todos os meses. Lembrando que, assim, uma criança no primeiro ano de vida, de 0 até ele completar 1 ano, ele ganha muito peso todo mês. Tem crianças que ganham mais de 1 quilo em 1 mês. E isso não vai acontecer depois que ele tiver 1 ano. Depois que ele chegou a 1 ano de idade, passou esse estirão do crescimento. Então, ele vai começar a ganhar menos peso. Então, o que acontece? Meu filho tem 1 ano e 3 meses, ele vinha ganhando 300, 400 gramas por mês e, de repente, ele chegou, eu fui no pediatra e ele ganhou 200 gramas. Ele ganhou 100 gramas. Ele ganhou 150 gramas. Ele ganhou 50 gramas em 1 mês, né? Então, o que acontece? Acabou o estirão do crescimento, eles têm uma desaceleração desse ganho de peso. Então, eles vão começar a ganhar menos peso após 1 ano de idade. Isso é normal, tá? Tem crianças, a gente tem que entender que depois que eles têm 1 ano de idade, acontece um marco muito importante na vida dessas crianças, que é o quê? Eles começam a caminhar,
E eles geralmente não começam a caminhar, eles começam a correr, né? Então, eles têm um consumo de energia muito maior do que antes. Então, eles têm uma desaceleração desse ganho de peso, eles já vão ganhar menos peso naturalmente, e ao mesmo tempo, eles começam a ter uma atividade física muito mais intensa. Eles começam a correr, eles começam a brincar, eles não param mais quietos, né? Meu Deus, parece que eles estão sempre pulando, né? Tem umas crianças que a gente chama de pipoquinha, porque eles estão sempre pulando, né? Então, é esperado que eles ganhem menos peso, porque eles gastam muita energia. Então, vocês têm que pensar nisso. Então, esse é um bebê, é uma criança, né, que vinha ganhando peso e começou a ganhar menos peso. Ele continua ganhando, mas ele ganha menos, ok? Essa é uma situação. A gente tem crianças que elas, em alguns períodos, tá, da vida, elas estagnam o peso, elas param naquele peso e elas ficam 3, 4, 5 meses naquele peso e a gente começa a ficar de cabelo branco, né? Então, a gente tem que entender que às vezes acontece isso e a gente tem que olhar para todo o restante o restante dessa criança, né? Então, o que acontece? Tu vai chegar no pediatra, tu vai chegar na Nutri, e ela vai ver, ele não ganhou nada de peso, tá? Mas essa criança tá bem, não tá ficando doentinha toda hora, tá ativa, tá comendo, tá tudo certo? Ok, vamos ver o que vai acontecer, né? Foi para o outro mês, continua com o mesmo peso. Tá tudo bem ainda nos outros aspectos? É porque tá tudo bem, tá? Não é porque o profissional de saúde, ele não quer fazer nada para o teu bebê ganhar peso. Não é isso. É porque o peso, ele é considerado um padrão ouro para a gente avaliar, para a gente, é um sinal, o padrão ouro é um sinal de alerta para avaliar outros aspectos da questão do desenvolvimento da criança. Então, assim, ele não é, não ganhou peso, criança está doente, não ganhou peso, tem algum problema, meu Deus, vamos fazer alguma coisa. Ele é um sinal de alerta, tá? A criança que está ganhando peso, ele vai avaliar de uma forma, esse profissional. A criança que não está ganhando peso, mas não está perdendo, ela está mantendo peso, a gente vai avaliar de outra forma, a gente vai, é como se fosse um sinal amarelo, a gente vai ter um pouquinho mais de atenção, mas vai olhar os outros aspectos dessa criança, tá? Então, provavelmente, a gente vai avaliar a alimentação, vai ver se ele está comendo o suficiente, vai ver se ele está ativo, se ele não está ficando doente, né? O que pode acontecer também é o teu bebê ele não ter ganhado peso só de um mês para o outro, tá? No outro mês ele acaba recuperando se ele ficou doentinho, se ele teve um período que ele comeu menos, porque começou na sedente, porque ele ficou ruinzinho, tá? Pode ser que isso aconteça. Mas pode ter esses períodos, tá? Dele ficar muito tempo com o mesmo peso. O meu filho teve essa situação. O meu filho, quando ele tinha 2 anos, ele ficou, acho que ele ficou uns 6 meses, tá? Com 12 quilos. Ele ficou nos 12 quilos, até ele chegar nos 13 quilos, assim, olha, foi arrastado. E depois foi. Hoje ele tem 5 anos, ele vai fazer 6, ele tem 20 quilos, está fazendo 21, mais ou menos, né? Então, quer dizer, ele teve um período ali que ele ficou, né? Porque ele era mega ativo, ele continua sendo muito ativo, e aí depois ele foi crescendo e ficou tudo bem. Então, eu e a pediatra, a gente ficou avaliando ele nesse período para ver se realmente estava tudo certo e ele não ia ganhando peso, ok? E a gente tem uma terceira situação quanto a esse peso, que é quando a criança perde peso. Aí a gente tem um problema. Aí a gente começa a pensar em outras coisas. Então, quando ele está ganhando pouco peso, quando ele não está ganhando peso, a gente tem duas situações. Quando ele perde peso, aí a gente tem que avaliar diferente, tá? Então, como mãe, a gente tem que prestar muita atenção se o nosso filho está perdendo peso, tá? Então, por que ele está perdendo peso? O que aconteceu? Ele está gripado? Ele ficou doente? Ele teve uma diarreia? Ele teve vômito? Ele teve uma virose? Ele teve febre? Ele ficou moadinho por um tempo? O que aconteceu? Aconteceu uma situação pontual que ele ficou dias não comendo tão bem, e aí ele acabou perdendo peso, e depois que passou essa situação, ele voltou a comer e ficou tudo bem, e ele vai recuperar esse peso? Isso é uma situação. Agora, não, ele vem se arrastando, ele vem comendo mal, ele não tem apetite e ele não ganha peso.
Não ganha peso, não, ele está perdendo peso. Bom, aí é uma situação que sim, é um sinal de alerta, você precisa levar ele no pediatra, você precisa conversar com o pediatra, conversar com a Nutri, e aí sim vocês vão entrar com um plano de ação, de usar algum tipo de alguns desses alimentos que eu vou mostrar para vocês hoje, ou de usar talvez algum tipo de suplementação para dar uma recuperada, porque aí sim pode ser até alguma questão orgânica, aí sim pode ser a falta de algum nutriente que está tirando esse apetite dessa criança, tá? Isso se a gente descartar todas as outras causas, né? De comportamento, talvez, muitas vezes a gente não se dá conta, mas aconteceu alguma coisa emocional na vida dessa criança. Então, a mãe está grávida, chegou um aninho, né? Isso pode fazer com que eles percam peso, tá? Durante um período, porque é uma situação nova. Talvez perdeu algum ente querido, perdeu a avó, né? Começou na escola infantil. Então, esse período de adaptação na escola infantil pode ser um período crítico que pode levar eles a comer menos e a perder peso. Então, sempre assim, ó, tá perdendo peso, sim, tem que abrir o olho, mas não é para se desesperar, é que alguma coisa está acontecendo. Então, tu tem que trabalhar com um profissional de saúde que te acompanha e ver o que está acontecendo para realmente tratar isso, tá? Mas não adianta começar, nossa, vou me culpar, vou me chicotear porque meu filho está perdendo peso. Não, eu me dei conta disso e vou fazer o melhor possível que eu posso, o melhor que eu posso fazer por ele, ok? Então tá, já vimos as situações que a gente tem que prestar atenção, tá? E a gente também tem que maneirar nossa expectativa. Então a gente ainda tem essa expectativa que a gente quer que o nosso filho ganhe muito peso. Então, na verdade, eu já tive muita criança que eu atendi no consultório e eu vou te dizer assim, ó, a maioria das crianças que eu atendia, que eram gordinhas, que eram vistas, ai, que lindas, né? Não nada contra, mas assim, a maioria das crianças que tinham problemas, né, de colesterol, de glicerídeo, que tinham pressão alta quando eram crianças ainda, eram vistas como saudáveis, como tudo bem, né? Porque eram gordinhas. Então a gente tem que ter esse olhar, tá? Não quer dizer que teu filho é magrinho, que ele não pode ter essas outras questões. Depende da qualidade da alimentação dele. Mas a gente tem que tirar essa viseira, tirar esse óculos, que criança saudável é só criança gordinha, tá? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Eles têm o ritmo de crescimento deles e muitas vezes essas crianças muito magrinhas, elas tá tudo bem, tá? Mas ok, não, Juliana, eu não tô conformada, eu quero que meu filho aumente de peso, ele tá perdendo peso, ele tá muito tempo no mesmo peso, eu quero fazer alguma coisa para que ele melhore, tá? A gente tem algumas opções de alimentos antes de pensar em suplementação, antes de ficar dando um monte de farinha para eles, né? Porque não é engordar a qualquer preço. Não é engordar, então eu vou dar açúcar para ele, vou dar um monte de chocolate, vou dar leite condensado, vou dar um monte de coisas calóricas para ele aumentar de peso. Ele vai aumentar de peso, mas ele vai ficar doente. Isso é aumentar de peso de qualquer jeito. É uma coisa que tu não está deixando ele saudável, né? E tu só tá simplesmente satisfazendo uma vontade tua que é ver ele mais gordinho. Então isso não resolve, tá tampando o santo e destampando o outro, como a gente diz, né? Então quando a gente vai pensar numa criança que precisa comer um pouquinho mais, a gente, primeira coisa, primeiro alimento que eu vou conversar com vocês é um alimento que vocês conhecem muito bem, tá? E é um alimento que a gente tem muitos benefícios com ele. E a gente pode sim utilizar ele também para que ele ajude a gente com o nosso bebê ali, com a nossa criança que não está ganhando peso. Se tu amamenta, então o teu leite, o leite materno, a gente pode simplesmente intensificar as mamadas. A gente pode dar mais mamadas durante o dia para essa criança, tá? Para que ela tenha um aumento dessa energia, né? Porque vai vir mais leite, ele vai tomar mais leite e ele acaba ganhando um pouquinho mais de peso. Pode ser uma solução, tá? Então, tu pode simplesmente intensificar as tuas mamadas. Por que a gente fala do leite materno? Porque o leite materno, ele não interfere na absorção de nutrientes dos outros alimentos. O que isso quer dizer? Ele não compete, ele não tem alguns nutrientes, por exemplo, o ferro e o cálcio, que se eles são consumidos na mesma refeição, eles competem entre si, e aí o corpo não consegue nem aproveitar bem o ferro e nem aproveitar bem o cálcio. Isso não acontece com o leite materno, tá? Com o leite materno não tem essa competição de nutrientes. Então, sim, a primeira opção que tu pode ter para ter essa tentativa de teu filho ganhar mais peso é intensificar as mamadas, ok?
Se ele já começou a introdução dos alimentos, ele vai continuar comendo, tudo bem, mas tu vai dar algumas mamadas extras para ele, para que ele vá ganhando mais peso também. Isso pode ser uma tentativa. Eu não recomendo essa tentativa com fórmula infantil, porque ela tem uma digestão diferente do leite materno. Ela sim pode competir com alguns nutrientes das refeições principais, tá? E aí o que acontece? Como ela tem uma digestão mais lenta do que o leite materno, ela pode ter um efeito reverso, né? Ele pode tomar muita mamadeira, muita fórmula infantil, ou se é uma criança maior, tomar muito leite de vaca, né? E aí o que acontece? Ele fica mega estufado, tá? Ele demora para fazer essa digestão e ele não vai ter fome para comer as outras refeições. Então também está tampando um santo e destampando o outro, tá? Ele está tomando mais mamadeira, mas ele vai comer menos nas refeições e aí não vai resolver o teu problema. Então o leite materno sim ajuda nisso. A fórmula infantil o leite de vaca não vão ajudar dessa forma. Uma fonte de energia muito legal que a gente pode usar tanto nas refeições principais, no almoço e no jantar, pode utilizar como forma de lanche, pode fazer preparações com ela, né, que ela vai deixar essa preparação bem gostosa, bem saborosa, bem atrativa para a criança, e é bem calórica, ela tem bastante energia, além de ter outros nutrientes também importantes, ela é fonte de magnésio, ela é fonte de potássio, ela tem fibra, é a batata doce. Então, isso é um alimento que a gente pode utilizar como tentativa, né, de aumentar esse valor calórico da tua criança. Então, o que acontece? Ao invés de dar uma maçã de tarde, eu posso dar uma batata doce que vai ter muito mais calorias. Eu vou dar todos os dias batata doce para ele, Juliana? Não, tu não vai dar todos os dias, porque tu vai dar 4 dias seguidos, ele vai enjoar e não vai mais querer comer, né? Então, é um dos alimentos que tu pode oferecer. Por quê? Porque ele é concentrado, digamos assim. Um pedacinho de batata doce tem bastante energia. Então, se o teu bebê é daqueles, o teu filho, né? Ele é daqueles que ele come muito pouquinho, né? Ele come pequenos pedacinhos, come que nem passarinho, ele fica só beliscando. A batata doce, ela tem bastante energia no pedaço pequeno. Então, ela é um alimento que vai ajudar nessa questão, tá? Então, a gente já falou do leite materno, falou da batata doce. O terceiro alimento que vai ajudar é o abacate. O abacate é uma fruta que muitas mães têm medo de dar para as crianças, mas ela é uma fruta saudável, sim. Ela tem óleo na sua composição, sim, mas é um óleo que faz muito bem. Ele é uma gordura monoinsaturada, ela é uma gordura dita das gorduras boas, que a gente chama, né? E ela vai fazer bem para o teu bebê, para tua criança, e ela é muito calórica também. Então, é uma fruta que se tu der 1/4 de abacate, ele vai ter um monte de energia aí, né? Então, ele é fácil de comer, ele é fácil de amassar, se quiser dar na papinha, ele pode ser usado tanto como lanche, tá? Ele pode ser usado, a gente não tem tanto esse costume no Brasil, né? Mas eu uso em casa, várias pessoas já aprenderam a usar o abacate como salada. Então, muitas vezes em casa, eu simplesmente corto o abacate em pedaços, né? Em cubos, coloca na mesa, tu pode colocar ele purinho assim mesmo, não precisa nem temperar. Algumas pessoas, ele fica bom também se tu colocar tipo um vinagrete, né? Então, corta uma cebola bem picadinha, corta um tomatinho bem picadinho e coloca um pouquinho de vinagre e mistura nesse abacate, só joga por cima assim, ele fica bem saboroso. Tu pode colocar limão nesse abacate, que ele fica bem gostoso também. Então, é uma opção que tu pode colocar na salada do teu filho, né? Tu pode misturar esse abacate, por exemplo, né? Ele purinho com alguma preparação, com um arroz, por exemplo, ali, né, para ele comer junto, pode dizer que é o arroz do Hulk, alguma coisa diferente assim. Então, é mais um alimento que pode ajudar, né, nesse aporte a mais de calorias que precisa para ele ganhar um pouquinho mais de peso. O nosso quarto alimento é a banana. Ah, mas banana eu sempre dou para ele. Banana é uma das frutas que as crianças mais aceitam. É uma fruta super nutritiva. Ela tem fibra, sim, tá? Muitas mães têm medo da banana porque, não dou banana porque pode trancar. Não é, isso é um mito, tá? Elas não têm fibras que destranca, né? Que nem uma mão. Mas ela não tranca o intestino do bebê, tá? Nem da criança. Então, a banana é uma das nossas tentativas, né? Ela é uma fruta bem calórica também. E ela é uma fruta muito bem aceita. E a gente pode usar, por exemplo, para fazer um mingau de banana. Então, por exemplo, tu vai amassar a banana, né? Amassa a banana,
mistura ela com leite, tá? Para uma criança maior de 1 ano, ou com uma fórmula infantil, se for uma criança menor de 1 ano, mistura com um pouquinho de leite, coloca ali umas 2 colheres de farinha de aveia, coloca ali só para aquecer, tu vai ver que só aquecendo, não precisa ferver, só nesse aquecer já fica um mingauzinho grosso, tá? Pode colocar uma canela em cima depois para dar um gostinho diferente, e é uma forma de oferecer mais energia para o teu bebê também, para tua criança. Então, a banana é bem utilizada, dá para fazer sorvete de banana, né? Se tu deixar a banana congelada e bater no liquidificador, por exemplo, com cacau, ela vai se tornar, ela vai parecer um sorvete, então fica mais atrativo para as crianças também, tá? Então, são opções que você tem aí para utilizar a banana. Não esquece dela, não fica com medo de oferecer ela. E usa ela em preparações também, porque ela vai oferecer bastante energia. Um outro alimento que a gente pode utilizar é o azeite de oliva. Então, a gente às vezes tem medo de preparar a alimentação com óleo, né, com o azeite, mas ele tem o mesmo óleo que tem lá a mesma gordura que a gente tem no abacate, que é uma gordura monoinsaturada, que é uma gordura boa. Então, o azeite de oliva, o que tu pode fazer? Preparou o prato do teu bebê, preparou o prato do teu filho ali, né? Quando tá tudo pronto, tu joga um fiozinho de azeite de oliva em cima, tá? Então, um fiozinho de meio-dia, um fiozinho de noite, todos os dias, vai dar um aporte calórico maior, tá? Não é para encher de óleo, tá? Não é para dar fritura para ele, não é para dar aquela comida toda, né? Cheia de gordura, né? Cheia desse azeite de oliva, por mais que ele seja uma gordura boa, não precisa dar em excesso. Mas um pouquinho a mais, né? Esse fiozinho de azeite de oliva, ele vai dar calorias a mais todos os dias, que vão fazer o teu filho ganhar um pouquinho mais de peso. E nosso último alimento, tá? Não menos importante, mas é um alimento que ele é pouco utilizado na alimentação das crianças. Tem muita gente que ainda tem preconceito com ele, porque ele foi visto muito tempo como alergênico, né? Não pode introduzir na alimentação dos bebês e tal. Só que hoje já está provado, desde 2015, que ele pode ser inserido a partir dos 6 meses de idade, tá? Que ele não, né, que ele dos 6 aos 9 meses a criança tem essa janela imunológica, onde ela está preparada para receber essa variedade de alimentos, e já está provado que crianças que recebem esse alimento entre 6 e 9 meses, eles têm um risco mínimo de alergia alimentar, tá? Que é a pasta de amendoim. Claro que a gente vai usar uma pasta de amendoim sem açúcar, e a gente não vai usar o amendoim in natura, a gente não vai usar o amendoim, né, durinho, torradinho, porque sim, ele tem um risco de engasgo se a gente vai usar dessa forma. Mas a pasta de amendoim, ela é uma boa opção, porque tu pode passar né, se for uma criança maior, tu pode passar no biscoito, tu pode passar numa fatia de pão. A gente no Brasil não tem esse costume de usar tanto pasta de amendoim, fora do Brasil eles usam bastante, e é uma opção que é bem calórica, também vai ter uma gordura boa, também vai dar muita energia para o teu bebê, né, para tua criança, e ela pode ser utilizada a partir do 6º mês. Então, assim, ela tem um sabor bem característico, tá? Não é um sabor tão... Ele é bem forte, digamos assim, aquele sabor. Então, não é um alimento que talvez tu vai usar todos os dias, porque também é mais fácil. Quando o alimento tem esse sabor mais característico, é mais fácil da gente enjoar desse alimento. Mas você pode utilizar eventualmente, sim, pode fazer uma preparação, pode fazer uma panqueca, por exemplo, né? Uma panquequinha, tu amassa a banana, mistura um ovo, né? Bate essa banana com ovo, faz uma panqueca assim e passa essa pasta de amendoim. É um lanche saudável, nutritivo, não tem açúcar e ele vai dar bastante energia para o teu filho aí também, tá? Então, vocês viram como não necessariamente quando a gente tem um filho que a gente quer que ele ganhe peso, a gente precisa encher ele de farinha, a gente precisa dar mucilon, precisa dar farinha láctea, Neston, tem que dar suplementação, tem que dar vitaminas para eles, né? Então, a gente tem outras opções no nosso dia a dia que a gente pode simplesmente inserir no cardápio deles, que vai dar um resultado muito legal, tá? Realmente vai dar mais energia, não vai interferir tanto no apetite dele, não vai interferir nas outras refeições, porque eles são alimentos que vão ter uma digestão mais tranquila, não é, por exemplo, eu encher uma mamadeira de farinha láctea, e aí eu tô dando uma bomba calórica para o meu filho, e ele vai ficar horas sem sentir fome, né? Porque ele está trabalhando naquela refeição. Você pensa assim, ó, tu vai dar uma mamadeira cheia de leite, cheia de farinha láctea, cheia de mucilon, cheia, né? Aquela bomba calórica para a criança,
pense no dia que vocês comeram uma feijoada. O dia que a gente come uma feijoada, um churrasco, assim, né? A gente come muito, a gente fica horas sem sentir fome, a gente fica se sentindo mal, a gente fica se sentindo estufado. Então, sempre que tu dá uma bomba calórica, assim, pro teu filho, ele vai ficar sem fome. Então, tu tá dando um tiro no pé, tá? Tu tá dando mais calorias numa refeição, mas tu tá interferindo no apetite dele e das outras. Diferente desses alimentos que tu pode ir inserindo na alimentação dele naturalmente e que não vai interferir tanto nesse apetite. Não é uma bomba calórica, é um acréscimo gradativo de calorias e vai ajudar ele a ganhar mais peso, a ter mais energia todos os dias, tá? Uma coisa importante, tem muitas mães que me perguntam, Juliana, eu posso dar qual vitamina que eu dou para ele engordar? Gente, em alguns momentos, como eu falei para vocês, quando a criança está perdendo peso, provavelmente o pediatra vai fazer alguns exames para ver se ele está com uma deficiência de zinco, para ver se não tem uma deficiência de ferro, né? Que são nutrientes que, quando eles estão abaixo, né, do necessário, eles podem causar essa falta de apetite, tá? Mas não é uma coisa comum. E assim, dar vitaminas por dar suplementos de vitamina, comprar na farmácia vitamina para dar para a criança, não é o indicado. Vitamina não engorda a criança. Vitamina não tem energia, né? E a melhor fonte de vitaminas são os alimentos, tá? Já tem estudos mostrando que quando a gente toma vitaminas em cápsulas, ela tem uma absorção, ela tem um aproveitamento muito menor do que quando a gente come essa mesma vitamina na forma de alimento, tá? Então, olha que legal, a gente não precisa necessariamente, se for uma indicação do médico, se for realmente uma questão que o teu filho precisa, que ele está com uma deficiência, ok, vamos resolver isso de uma forma terapêutica. Mas dar vitaminas por dar, comprar suplementos de vitamina para ele, não vai resolver, né, essa questão dele aumentar de peso. Senão, todo mundo que tinha tomado biotônico Fontoura estava tudo bem, não teria tido crianças magrinhas na nossa época, né? E ele seria um sucesso até hoje, coisa que não é mais. E aí a gente tem que ter um cuidado também com os suplementos, tá? Suplemento tipo Pediasure, Sustagem, Nutrenkids, né? A gente tem o Sustari, a gente tem vários tipos de suplementos no mercado e eles devem ser utilizados não indiscriminadamente, tá? Eles devem ser utilizados quando há recomendação da Nutri e recomendação médica. Por quê? Porque eles são suplementos, né? Eles vão complementar uma alimentação em situações específicas. Eles não são para ser utilizados assim, lá vão ter, digamos assim, né? Então, essa é a minha dica de hoje. Espero que tu tenha gostado. Se tu conhece algum outro alimento, se tu fez alguma outra preparação com algum alimento que ajudou o teu filho a ganhar peso, coloca aqui embaixo, tá? Nos comentários. E eu espero que tenha ajudado essa lista de alimentos. Aproveita, vai inserindo esses alimentos na alimentação do teu filho e depois me conta como é que foi essa inserção desses alimentos no cardápio do teu filho, né? E se realmente ele teve resultados com esses novos alimentos, ok? Então tá, até a próxima.